Olá, eu sou o Eduardo Lopes, sou mentor na área da comunicação, especialista em oratória, vendas, atendimento ao cliente, e eu estou também na TV Relacionamento com você. Olá, internautas! Estamos aqui em mais um dia do 8º Com Sindosfil, um evento maravilhoso que tem a parte jurídica, tem a parte de recursos humanos, e tem humanização, tem gestão de conflitos, tem uma série de coisas boas. E hoje nós vamos bater um papo com uma profissional maravilhosa, que gosta do seu trabalho. Ela é CEO da Trilha Consultoria. Renata, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, tá? Renata Franco aqui com a gente, né? Ô Rê, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e como foi a escolha da profissão. Eu dou palestra voluntária para alunos de último ano de ensino médio e eles estão assim, não sei o que fazer, né? Então eles querem assim, em que momento que acontece o estalo ou se é influência de alguém, tá? Eu sou da região do ABC Paulista, vivi, cresci lá e com uns 18 anos eu já trabalhava num mercado em que eu cuidava de pessoas ali no caixa. E ali eu fui convidada, porque eu era muito dedicada, a fazer algumas entrevistas para colaboradores, para profissionais que poderiam trabalhar no caixa. E dali foi despertando o desejo de conhecer mais a questão humana. E por isso escolhi fazer psicologia. Hoje eu me sinto muito feliz e muito grata, porque foi a profissão que me levou para o propósito, de servir, de doar, de provocar no outro um lugar de olhar para dentro, de se cuidar. Então hoje eu sou muito feliz e não foi obviamente o modelo de trabalho que fez com que eu despertasse e buscasse estudar sobre quais profissões estavam ligadas a esse ato de cuidar no papel de recursos humanos, no papel de pessoas, de clientes. Ô Rê, depois você deve ter concretizado essa informação, mas chegou a acontecer assim, a pessoa vem bem apresentável, tudo, você fala, essa será uma ótima colaboradora, e depois vira uma decepção? Claro. Infelizmente, é comportamental, dizer, né? Porque é comportamental. Muitas pessoas são contratadas, às vezes até pela técnica, pela expertise, mas ela é desligada pelo comportamento. E eu falo que para você olhar o teu comportamento é importante que você se convide a olhar para dentro. Então, profissionais que estão ali, apresentáveis, eles não conseguiam aderir às regras, por exemplo, os compromissos que a instituição tinha como proposta. Então, esse lugar de precisar identificar o que esse entrevistado, essa pessoa que está ali, esse candidato, tem de expectativa, tem de desejo e entender se a empresa pode proporcionar isso para ele. Então é importante ter um alinhamento de expectativas. Perfeito. Rê, e já aconteceu o seguinte, você tem um ótimo colaborador naquela função operacional. Você promove para o supervisor e é uma decepção também? Sim, exatamente por isso, porque a gente pega pela técnica e muitas vezes ele não está preparado para acolher e cuidar do outro. Principalmente comandar pessoas. Exatamente, porque liderança é algo que é uma habilidade que pode ser aprendida, mas precisa querer. Exato. Não dá para ir no nível de exigência, de mandatório, precisa ali ser na construção coletiva, de equipes. Então, é muito disso que a gente fala, assim, qual que é o teu lugar quando você escuta teu colaborador, entende a demanda e não exige, não manda, que é uma diferença grande entre líder e chefe. É verdade, sem dúvida. E aqui no Congresso, fala um pouquinho aí a participação da Trilha, empresa de vocês aqui. O Congresso tem uma participação que eu fico também me sentindo muito grata, principalmente porque eu me dediquei quase 15 anos para a saúde pública. Eu trabalhei como gestora de equipamentos de saúde, da atenção primária, da atenção secundária e as organizações sociais de saúde, por exemplo, me apoiaram muito no processo de desenvolvimento. Porque a gente trabalhar o SUS é desmistificar um atendimento que é visto, rotulado como sem qualidade. E a gente sabe que não, a gente sabe o tanto que tem uma demanda altíssima, mas o quanto a gente sim pode proporcionar experiências únicas e incríveis para o paciente, para o familiar. Então hoje eu vim falar sobre um case de um ambulatório médico de especialidades em que eu utilizei a filosofia da comunicação não violenta, que é algo que eu gosto muito, para poder fazer com que esses colaboradores se sensibilizassem com a história dos seus pacientes,
dos seus familiares, principalmente se percebendo, se olhando, reconhecendo as suas histórias enquanto colaboradores, porque são humanos. Então a gente fica apontando muito o que ele tem que fazer, né? Você tem que atender bem, só que a gente esquece, desvalida as histórias dessas pessoas que estão ali, às vezes com uma primeira experiência, como jovens. Então é um pouco dessa experiência que eu vou compartilhar aqui nesse congresso. Então, assim, uma comunicação mais assertiva, né? E esse é o grande segredo, porque assim, você tem que falar com criança na linguagem de criança, adolescente na linguagem de adolescente, adulto na linguagem de adulto, e a pessoa que está com necessidades, tem que ser humanizado aquilo. Né? Exatamente. É usar uma linguagem que seja conectada com a necessidade do outro. Porque às vezes a gente diz para o outro aquilo que a gente acha que precisa. A gente diz para ele o que a gente acha que é importante para ele, mas a gente esquece de perguntar para ele o que ele quer, o que de fato ele deseja. E esse é um grande problema, porque quando você diz para o outro sobre a sua ótica aquilo que ele deve fazer, ele vai resistir, ele vai se rebelar. Né? Ele vai ficar aquele adolescente que fala também, porque a gente precisa se conectar e entender o que ele precisa, né? Então é uma linguagem de conexão. Marshall Rosenberg, o criador da CNV, diz que a gente pode ter uma linguagem de empatia, de conexão, de consciência. Perfeito. E você está sempre uma eterna aprendiz, né? Porque a área do comportamento, né? E o cérebro e tudo mais, exige que a gente esteja sempre assim, muito antenado, praticar empatia, né, e fazer as coisas se resolverem de uma forma melhor. Tá ótimo. Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Posso sim. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre como a gente pode ter uma linguagem mais consciente, né, desenvolver ali movimentos, habilidades de relacionamentos mais saudáveis, né, de entender os conflitos e como a gente lida com os desentendimentos, por exemplo, ou programas que envolvem ali o auto-olhar, o autoconhecimento, busquem no @trilha Renata Franco, posso colocar o WhatsApp por também? favor. 11 97433 7829, manda uma mensagem, eu gosto muito de interagir e compartilhar e ouvir as histórias para a gente pensar numa cultura de paz, de humanidade. Perfeito. Bom evento para você e muito obrigado pela tua colaboração. Tá bom? Obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Renata Franco, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.